Prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus, temos o privilégio, a alegria e a satisfação de iniciarmos mais um hangout para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a Igreja de Cristo aqui na Terra veio para anunciar o único caminho da salvação, que é Jesus, e veio para desfazer as obras de Satanás. Então, nós estamos com esse compromisso mais uma vez aqui para levar essa mensagem, e hoje estaremos discutindo um assunto que há muito tempo eu queria discutir, mas nós vamos iniciar hoje falando desse assunto muito importante, e vocês vão ver como as coisas de Deus vão se assentando. No início você fala e as pessoas não acreditam que as coisas de Deus são verdadeiras, né? Então, vamos iniciar esse hangout pedindo ao nosso irmão George que nos dirija a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus por esse hangout. Oremos em nome de Jesus. Deus eterno, Pai celestial, estamos aqui, Senhor, em mais uma noite para honrar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Ó, Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, Pai, pela Tua palavra, Senhor, a verdade que é a Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Ó, Senhor, de toda a sabedoria, Teu servo, Doutor Pedroso, para ministrar a Tua palavra. Que não seja ele, mas o Espírito Santo de Deus, através da vida dele, fundamentado na palavra, que seja dirigido nesta noite, que possamos compartilhar dessa sabedoria vinda da palavra de Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse assunto é muito importante e hoje nós vamos ter a felicidade de discutir um pouco. Eu vou voltar nesse assunto com mais detalhes, né? Mas é muito importante isso que nós vamos falar hoje, porque nós sempre falamos das coisas espirituais e os homens, eles não sabem discernir as coisas espirituais. A palavra de Deus diz: o homem que não é de Deus, ele se discerne só materialmente. Mas aquele que tem o discernimento do Espírito Santo, ele entende e discerne as coisas pelo Espírito. Não é só pela lógica. Nosso cérebro funciona pela lógica. A matemática funciona pela lógica. A informática funciona ali pela lógica. Sim, não, não. Sim, 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 não, não. E vai juntando aquelas informações e, no final, faz um balanço para se ter uma decisão. Então, hoje, eu só quero lançar o assunto para nós discutirmos mais. Eu queria perguntar logo para o começo, só do papo, para essa introdução aqui, perguntar aos irmãos: quem é que decide por você? A decisão que você toma. Vamos começar aqui com o nosso irmão George. George, te peguei agora, hein? Vamos lá. Quem é que decide por você? Assim, vou tentar definir em poucas palavras, que eu não sou muito bom. Como é que são tomadas as decisões na sua vida? Olha, eu antigamente, porque assim, eu fui criado no Evangelho, só que eu não dava valor, sabe? Estava levando uma vida dupla. Eu queria estar ao mesmo tempo no mundo e na igreja. Mas depois houve situações, né, que, por permissão de Deus, graças a Deus, estou firme agora. E eu aprendi a deixar Deus decidir a minha vida, assim,
por mais penoso que seja, a minha, assim, deixei minha vontade em segundo lugar, porque a maneira eu tenho de crucificar minha carne, a minha vontade. Então, mesmo que seja a princípio ruim para mim, porque a minha carne ela sempre vai querer coisa contrária do espírito. Então, eu tenho aprendido a consultar a Deus para ele decidir o melhor para minha vida. E é isso. Tá sem áudio, Pedrosa. Obrigado. A decisão, só para ficar um pouquinho mais claro, Jorge, não estou querendo ser chato não, só depois você vai entender. Como é que nós temos que tomar a decisão? Eu sempre conversei com meus filhos e preste atenção nisso, que isso é muito importante. Eu digo sempre para eles, olha, as maiores decisões da sua vida você toma geralmente entre 20 e 30 anos. Geralmente. As decisões que vão influenciar a sua vida para o resto da vida. Entre 20 e 30 anos. Por exemplo, sobre o casamento. A profissão. O local onde você vai residir. O país em que você vai residir. Se é outro país. A religião a que você vai seguir. A época, né, do casamento, com quem você vai casar e quando casar. Não, eu vou casar agora, mais jovem, eu vou casar quando eu tiver mais idoso. Então, essas decisões todas, a maior parte delas acontece entre 20 e 30 anos de nossa vida. São as decisões mais importantes e, infelizmente, muitas dessas nunca mais poderemos voltar atrás para mudar aquela decisão que foi tomada. E, às vezes, algumas você ainda consegue voltar atrás, decidir novamente e mudar o rumo. Mas, normalmente, entre os 20 e 30 anos, é o momento de nossa vida que nós tomamos as decisões mais importantes. E eu estou perguntando agora para você, quem é que decide por você? É você mesmo? É o seu pai, a sua mãe, um parente, um amigo, ou que você vê na mídia, ou Deus interfere nisso ou não? Como é que é? Ou você toma essas decisões assim aleatoriamente? Como um animal vai progredindo na vida dele, ele só vive pelo instinto. Você vive pelo instinto só do ser humano? Ou você tem participação, vamos dizer, espiritual nas suas decisões? Pode falar mais um pouco, Jorge? Assim, eu já fui muito instintivo. Agora que eu tô na casa dos 30, eu já, assim, raciocino bem, assim, com mais maturidade, porque, querendo ou não, tudo que é fruto de uma decisão é uma consequência, né? O fruto da decisão é uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, antigamente eu era mais emocional. E eu mesmo assim, não, eu vou fazer isso. Eu nem pensava muito. Hoje não, hoje já penso antes, analiso melhor, oro a Deus e tomo a decisão, porque assim, é você que decide a sua vida. Para isso, Deus deu o livre-arbítrio, né, para o homem. Então, as consequências, boas ou não, é culpa minha, vai ser culpa minha, porque
eu sou livre, né, para tomar minhas decisões. Acho que é isso. Não sei se eu pude fazer entender. Como as pessoas, agora vamos falar, não sei se o Maxwell ou a Priscila estão aqui para poder responder essa pergunta. Sim, doutor. Quem é que toma a decisão por você? É a Priscila? É o seu pai, sua mãe, o vizinho, o patrão, o amigo? Como é que funciona isso? Por exemplo, desses 20 aos 30 anos, você teve que tomar um período que você toma muitas decisões. Quem é que decide? Pode responder para a gente? Eu vou tentar, né? Decisões a gente toma todos os dias, né? Sempre aparece alguma questão, alguma coisa para a gente estar resolvendo. Desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, a gente já pensa no que vai fazer no dia seguinte. Mas a Bíblia diz assim: ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passes a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuires. Então Deus, ele nos propõe uma escolha, o bem e o mal, né? Deuteronômio 30. Então cabe a nós, dentro do discernimento, dentro do amadurecimento, dentro da visão de Deus, escolher tomar as decisões mais corretas para a nossa vida, mas sabendo que daquilo tudo que nós decidimos ou escolhemos, nós iremos dar conta daquilo. Por exemplo, eu escolhi estar com a Priscila, então é responsabilidade minha, né, a vida dela, como a vida dela... Escolha difícil, hein? Aliás, é bem fácil, né? Não foi tão difícil assim. Né? Eu julgo que não foi tão pesado. Né? Deus foi bem generoso e bondoso comigo. Dá um pouco de humor aí na conversa. Mas é uma responsabilidade. Né? Então, julgamos nós mesmos as nossas atitudes, aquilo que temos que fazer, a responsabilidade é nossa. Né? Como dizem por aí, cada um é um rei sobre si. Né? Então, cada um faz de sua vida um reinado, ser próspero ou ser derrotado. Né? Agora, diante das atitudes, adversidades, né? Diante de Deus, saber escolher, fazer as escolhas certas. Está sem áudio. Você acredita, então, que Deus interfere na sua decisão? Não, Deus não interfere. Ele simplesmente mostra aquilo que devemos fazer. Olha, você escolhe o bem. Se você escolher o bem, você vai viver a vida. Se você escolher mal, você vai colher os frutos daquilo que é feito da sua escolha. Né? Então, Deus propõe o bem e também existe o caminho do mal. Né? Como Cristo então, você acredita no que nós chamamos, né, de livre-arbítrio? Sim, Deus mostra as coisas para você e você decide. Exatamente. Não é dar um leque de oposições. Essa questão, doutor Pedrosa, que o senhor está falando, né? Porque nós somos também um produto do meio, né? Quando nós tomamos nossas decisões, elas partem de um princípio de uma infância, de uma criação pode ser de mãe e pai, uma família bem estruturada, ou uma família destruída, ou uma pessoa que foi criada na rua, independente. Nós partimos desse ponto, né?
quando chega nessa idade em que o senhor está falando dos 25 aos 30 anos, que é o momento de mais decisões que nós tomamos, nós temos já a nossa consciência formada daquilo que faremos, só que muitas das vezes isso pode, claro, podem haver os arrependimentos, mas é interessante notar, como eu também acredito, e eu sinto isso o tempo todo na minha vida, é que parece tudo extremamente arquitetado perfeitamente por Deus, tudo escrito. É como se o meu livre-arbítrio que Deus me deu, ele já tivesse todo sido planejado. É uma questão ainda um pouco complexa dentro de mim, que eu estou tentando expor, não sei se você está conseguindo entender, mas assim, eu tenho o poder da ação, da escolha. Por exemplo, Lúcifer, quando estava ainda, antes de ter sido amaldiçoado, lançado sendo expulso dos céus, ele fez uma escolha. Ele conhecia a Deus, ele recebeu unção, poder, ele tinha um lugar de destaque, uma posição de destaque, mas ele escolheu ser mau. Aí eu te pergunto, se Deus não já sabia? Deus já não escreveu toda a história do universo antes mesmo de nascermos? Tudo que acontece assim na minha vida, eu percebo que tem sido escrita por Deus e nada acontece por acaso. Então eu acredito muito no controle total de todas as coisas por Deus. Deus tem um total controle sobre todas as coisas. É incrível essas coisas, né? Porque a nossa mente talvez não saiba alcançar muito bem a profundidade desse tema. Mas gostaria de ouvir a sua explanação sobre isso. Mas eu que queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Agora, você disse assim, e como que as pessoas que não acreditam em Deus, como é que elas decidem? No caso, as pessoas, né, que não tiveram encontro com Cristo... que não creem em Deus, não acredita que Deus possa interferir. Como é que essa decisão... Como essa decisão ocorre, não é verdade? A pessoa que não crê em Deus, não crê no Espírito Santo, que é o templo do Espírito Santo, que existe espírito que habitam dentro de nós. Como é que você imagina ou você acha, como é que essas pessoas tomam essas decisões? É interessante essa sua pergunta, porque, como eu falei, nós somos um produto, né, daquele meio, nós somos um somatório de coisas. Por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão, eu sempre me pergunto, assim, claro, a gente tem uma criação, tem uma formação, tem um equilíbrio familiar, tem uma estrutura e tudo mais. No meu caso, eu pensaria como a minha mãe, a minha avó agiria, porque elas foram exemplos de vida, e eu sempre penso em Deus. No caso, vamos supor uma pessoa que tenha sido criada na rua, ela não teve família, não teve estrutura basilar nenhuma, e não crê em Deus. Sinceramente, é uma pergunta bem interessante, porque mesmo tendo isso tudo acontecido, Deus já escreveu a história dessa pessoa, ela já está toda completamente determinada. Eu acredito muito nisso. Não acredito na predestinação. Isso que eu quero deixar claro. Eu acredito que todas as coisas estão no controle de Deus. Mas essa pessoa, eu vou até falar no sentido espiritual. Nós, quando recebemos a Cristo, pela palavra de Deus, nós somos considerados como vivos. E as pessoas que são ímpias são consideradas como mortos. É interessante notar isso. É como se mortos tomassem decisão. Eles só se tornassem vivos quando recebessem a luz de Cristo. Então, como
um morto pode, um morto espiritualmente pode tomar uma decisão? Pelos próprios impulsos, pelas próprias emoções, sem ter, ela vai sofrer as consequências de tudo aquilo que ela praticar, não é verdade? O senhor está sem áudio, está sem áudio. O Maxwell quer falar alguma coisa? O George? Ou o Raimundo que chegou agora? Raimundo, vai pensando aí para você falar. Quem é que decide por você? É você mesmo que decide ou você acredita que possa ter alguém decidindo? Esse é o que nós estamos discutindo aqui. Se ninguém mais quiser falar, eu vou começar a entrar no assunto. Eu só gostaria de dar uma ressalva. Sim, eu concordo com a posição do irmão Maxwell, né, que ele mostrou na palavra, que Deus te propõe, né, bem ou mal. Então acho que é questão de escolha mesmo, né? Ele te apresenta, aí cabe a mim querer ou não. Porque eu também, assim, compartilho da irmã Priscila que Deus tem algo já traçado pra gente. Só que é uma questão de escolha, né? Se eu não quiser decidir o que Deus tomar a decisão que Deus tem para mim, então eu vou arcar com as consequências vindouras vamos dizer, da pior escolha que eu tive, né? Da escolha má, vamos dizer assim. E aquilo que Deus já havia traçado, né, para eu trilhar, vai ser mais doloroso. Também, assim, eu compartilho das duas opiniões, entendeu? Não sei se ficou claro para os irmãos. Bom, nós vamos chegar ao assunto. Eu vou dar uma passada agora. Por que dessa pergunta mal intencionada que eu fiz para vocês? Uma pergunta mal intencionada, mesmo para pegar, porque eu diria para vocês, e como a ciência explica isso? Como é que nós tomamos decisão? A ciência acredita que existe um Deus que interfere nos nossos neurônios, ou um espírito. Se existe um espírito mau, geralmente põe ideias ruins, vão ser de beber, de vício, de matar, de prostituir, e faz com que esses neurônios obedeçam a esse espírito. E nós, como o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo diz assim, olha, Jesus nunca mandou matar, você é discípulo de Jesus, você não pode matar, não pode concordar com a morte. Como é que a ciência entende isso? Como é que isso atua no nosso neurônio, no cérebro direito e esquerdo, no tronco cerebral, no hipotálamo, no tálamo, no córtex, no vértex, no cerebelo, principalmente na córtex cerebral, né? Que é a nossa consciência. Interessante isso que o senhor está falando, só um instantinho, assim, só um breve comentário. Eu estava até conversando com o Marcos essa semana que eu tinha o meu a próxima palestra dessa, uma mensagem aqui no Sinceros, seria a respeito justamente da psicopatia. E eu sou completamente contra esse termo, essa classificação, essa categorização, tá? E justamente eu ia comentar um pouco sobre isso, que realmente é interessante se eu estar falando uma coisa a qual eu ia até entrar nesse assunto, porque o que acontece? Sigmund Freud,
foi aquele que criou esses termos, né, na psiquiatria, na psicanálise, e até hoje ele tem sido uma literatura muito importante nesse meio médico com relação a isso. Interessante notar que esses psicopatas, eles agem, os chamados, eu não gosto de chamar de psicopata, hoje que eu conheço a Bíblia, não os chamo mais assim, eu chamo de não libertos, né? Então, assim, eles agem, matam, torturam, cometem crimes, e é interessante notar que é pela ação realmente demoníaca. E quando os estudiosos vão lá fazer a ressonância, fazer aqueles testes todos neurológicos, bem específicos mesmo, eles conseguem verificar a frieza de sentimento desses homens. Que o senhor estava falando a respeito do córtex, de todo esse sistema, né, nervoso central. Então, o que acontece? Eu creio realmente nessa ação demoníaca, porque a pessoa, como eu falei, é um produto do meio, né, e a pessoa não liberta, ela é influenciada, sim, por demônios, ela fica completamente à mercê de Satanás, ela fica vulnerável. Então, realmente, o demônio, quando ele quer agir contra uma outra vida, ele usa uma que esteja longe dos caminhos de Deus, que não seja uma pessoa liberta. Por isso que eu sou muito contra esse termo psicopatia, depois, com uma outra oportunidade, eu falo. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos existiriam homens avarentos, presunçosos, frios, desobedientes de pai e mãe, e toda aquela descrição. Engraçado que toda aquela descrição é a mesma de psicopatia. E a psicopatia, a psicanálise e a psiquiatria, claro, elas não têm a Bíblia como base, orientação de estudos, não é verdade? E a Bíblia já orientava que no final dos tempos haveriam cada vez mais homens assim. Inclusive fala, afasta-se destes. Então, eu acredito sim, nisso que o senhor está falando, existe até um certo ponto a ação humana, e eu acredito que alguns tipos de crueldade, de frieza, de manipulação, é por ação demoníaca, sim. Isso. Vamos, mais uma opinião. Mais alguém quer falar? Transferir mais uma opinião sobre isso? Quem é que decide as nossas decisões? Somos nós mesmos? Isso é uma decisão física? É uma decisão espiritual? Ou uma coisa não tem a ver com a outra? Eu estou trazendo um assunto muito polêmico, porque as pessoas têm medo, e no nosso site que nós botamos assunto polêmico mesmo para botar a gente para raciocinar. Nós, nesse raciocínio, nós erramos, nós acertamos, e vamos procurar cada um trabalhar os seus neurônios para que as suas decisões sejam as mais corretas possíveis. Porque se você não tem... Uma criança, por exemplo, ela tem capacidade de decidir sobre a vida dela. Eu vou tomar a vacina ou não vou? Eu vou ficar com meu pai ou com a minha mãe? Às vezes os pais separam a criança de 3, 4, 5 anos. Como é que fica a cabecinha dela? Aí eu pergunto, quem é que decide? Somos nós que decidimos? São os nossos neurônios instintivamente? Ou são as pessoas que decidem por gente? Ou existe essa interferência de Deus na nossa vida? E se existe essa interferência de Deus na nossa vida, a ciência aceita isso? É uma coisa muito bonita esse estudo. Eu espero só hoje estar mostrando a introdução. Eu quero trazer mais assuntos sobre isso, mas é coisa de extrema importância para nós entendermos isso. A irmã já entrou numa fase mais adiante que eu quero falar sobre isso, né? O que é psicopatia? O que é uma doença espiritual? Tudo é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Então vão lendo, vão estudando aí, irmão, que nos próximos hangouts nós vamos começar a colocar isso para nós discutirmos.
não é? E são coisas de extrema importância na nossa vida. E aí eu volto a dizer, aqui nós estamos falando, tem uma médica aqui também, a doutora Denise, né? Como é que é isso, fica diante da ciência? A ciência é só 2 mais 2 é 4 e está resolvido ali, tem um cérebro direito, esquerdo, cerebelo, tronco cerebral, as amígdalas, o corpo caloso, os ventrículos no cérebro. Como é que fica isso? Ali é só a parte que decide, e a parte espiritual existe? Ou é só a parte intelectual? Como é que nós decidimos? Se eu abandonar a Deus, dizer assim, olha, não creio mais em Deus, não acredito mais em Deus, eu vou continuar decidindo sozinho? Existe ou não existe o livre-arbítrio? Que a gente sempre fala, olha, o que o Maxwell falou aqui no início, Deus nos deu livre-arbítrio, olha, ele te mostra essas coisas aqui, agora você decide, está certo ou está errado. E como Deus, o assunto é muito complexo, irmão, e como Deus vai nos julgar? Se você, por exemplo, tem uma deficiência mental, eu não estou dizendo já uma psicopatia, uma doença hereditária, por exemplo, uma síndrome de Down. Como é que Deus vai julgar essa pessoa? Ela tem discernimento de tudo? Ela tem capacidade para decidir tudo na vida dela? É muito fácil nós falarmos em decidir. Não, eu falei, dos 20 aos 30 anos, é o período mais importante da nossa vida quanto à decisão. São decisões que nós vamos tomar e vai marcar a nossa vida para sempre. Quanto à profissão, quanto ao lugar que você vai estudar, o local que você vai residir, se é num estado, em outro país, se você vai morar com os pais ou vai morar sozinho, se você vai casar com aquela mulher ou não aquela garota, sua vida é outra. E se você vai casar agora aos 20 anos, vai esperar para casar aos 40. Então são decisões que vão marcar a sua vida para sempre. Infelizmente, muitas dessas decisões nunca mais você vai poder mudar. Elas marcaram a tua vida. Então são momentos assim, talvez de segundos ou minutos. Você toma uma decisão que ela mudou a sua vida. Como é que isso acontece na nossa cabeça? O que interfere? Como nós temos que estar preparados para isso? E o que a ciência explica e nos ajuda? Espiritualmente, nós já temos um pouco mais de conhecimento da Bíblia. A gente já entende muito essa parte espiritual. E o cientista, o mundo lá fora? Como é que entende isso? Como é que reage o cérebro? Eles creem que você decide só mecanicamente? Será que a ciência acredita num ser superior chamado Deus que pode interferir, ou um espírito imundo que pode entrar dentro de você e interferir nos seus neurônios, no seu raciocínio? Será que eles acreditam nisso? Vamos lá, pode falar agora, nós vamos esperar agora, vai falar durante 1 hora a doutora Denise, nós só vamos escutar agora. Vai lá, fala alguma coisa aí, doutor. Bom, as doenças... Boa noite, né, irmãos? A paz de Cristo. Existem as doenças da alma, né, as doenças espirituais, que são, na maioria das vezes, ignoradas pelos médicos e pelos psicólogos e psiquiatras. Não podemos ignorar porque o homem é corpo, alma e espírito, né? E as doenças da alma estão relacionadas com as emoções, com os sentimentos. Elas podem ser precipitadas na tenra infância, né? E ter sequelas por resto da vida. E muitas delas estão entrelaçadas, sim, com problemas espirituais, né? Como está abordando aqui o Dr. Pedrosa. E nós temos que fazer um diagnóstico completo, né? Principalmente o médico, visualizar o paciente como um todo, né?
principalmente é um papel crucial na vida do médico clínico geral, porque ele tem uma visão mais geral do corpo humano. O especialista só olha determinado órgão, né? Na maioria das vezes, mas é importante termos o conhecimento da medicina como um todo. Nós não vamos ter todo o conhecimento da medicina, porque é um conhecimento muito vasto, muito amplo, mas, na medida do possível, nos inteirarmos daquelas coisas assim mais prevalentes, né, de maior incidência. Hoje o que realmente nos assusta muito são esses transtornos, né, que estão aparecendo principalmente nas crianças, fobias, síndromes de dores crônicas, depressão, ou seja, crentes evangélicos com depressão. Eu tenho conhecido e conversado com alguns pacientes que são crentes, são evangélicos, estão dentro das igrejas e relatam depressão em algum momento da vida. Isso tem sido cada vez mais comum, é o mal do século, né, do século passado, século XX. E realmente é uma coisa muito curiosa a gente ouvir de um crente que está em depressão. Como pode ser isso? Porque depressão é uma tristeza que vai se aprofundando até um desgosto muito grande e a pessoa desejar a morte, a própria morte. Muitos entram em suicídio, que se diz crente que tem Deus no seu coração, que tem o Espírito Santo dentro dele, admitir a possibilidade dessa pessoa entrar numa tristeza profunda, seja qualquer a causa ou o motivo. Pois Deus, Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, trabalha todas as áreas da nossa vida, curando, libertando e restaurando todo e qualquer problema, né? Dificuldade, angústia. Então, não dá para entender hoje, conceber isso. A gente tem conversado com os pacientes, aí entra a questão da oração, né, da intercessão por esses irmãos. Muitas das vezes são irmãos fracos na fé, são irmãos até que têm os seus dons, porque todos nós temos, né, seus dons, seus talentos dados por Deus, e são praticamente que bloqueados na sua mente para não desenvolver esses dons por alguma seta, algum dardo do diabo, do maligno, né, que faz com que essas pessoas seguem o entendimento, fiquem embrutecidas, elas ignoram muitas das vezes a palavra de Deus, elas têm uma fé não trabalhada, né, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem muitos crentes vivendo dessa forma, irmãos. Nós conhecemos até dentro da própria família. Então, existe sim essas doenças da alma, né, dos sentimentos, e como existe também as doenças espirituais, né, as pessoas acometidas por possessão demoníaca, né, por opressão demoníaca, e elas se manifestam em algum momento da vida dessas pessoas, né? Agora, a medicina, ela trata as doenças espirituais assim de uma forma diferente, como a visão de um médico cristão, né? Eles acham que o paciente sofre de um bloqueio mental, de um distúrbio mental, de uma psicopatia, de uma esquizofrenia, uma sociopatia, quando na verdade essas pessoas estão sofrendo mesmo de perturbação, é de opressão, né? É de encostos, né? Opressão demoníaca, possessão demoníaca. E só um cristão que tem a visão, tem um discernimento das coisas espirituais, né, pode ver isso com os olhos espirituais, né? Porque isso é dom de Deus também, nós devemos buscar. Então, realmente são coisas muito, muito sérias, muito graves. Nós vivenciamos isso, né, no nosso dia a dia, mesmo sem sermos médicos, mas a gente pode ter casos na família, casos no nosso bairro, na nossa rua, né, e nos ambientes onde andamos, né? E o cristão tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado para estar diante dessas situações e buscar de Deus o que fazer naquela hora, né? Porque tem determinados momentos que você não pode se precipitar.
Essa que é a questão, né? Como o doutor Pedrosa estava falando, que entre os 20 e os 30 anos são os anos em que a gente tem que fazer decisões muito importantes, muito difíceis na nossa vida, né? Como casamento, como profissão, onde vamos morar, quantos filhos vamos ter, uma série de coisas. Então, a gente não pode se precipitar nessas decisões. O cristão sincero, verdadeiro, né, que leva Deus a sério, sempre busca a opinião de Deus, aquilo que Deus quer para nós, porque Deus sempre quer o melhor. Se nós nos precipitarmos, nos afobarmos, não, eu quero desse jeito, dessa forma, aí nós incorremos num grave erro, né, de realmente quebrarmos a cara, vamos dizer assim, lá na frente. Porque a gente não pediu a opinião do nosso Senhor. Então, vou passar agora a palavra aqui para o esposo, para ele manifestar também outra opinião. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, doutor Pedrosa. Boa noite, o Jorge e os demais que estão nos acompanhando aí pela rede mundial de computadores, né, a internet. Uma grande bênção. Nós estamos aqui muito felizes de estar aqui com os irmãos. Nós estamos muito felizes de estar aqui na companhia. E o tema realmente é um tema muito recorrente. É um tema importante. Ó, quem decide por você? Eu não vou entrar assim, muito nesse parâmetro espiritual, muito embora o Sincero, os irmãos que acompanham o Sincero há pelo menos 20 anos, eu acompanho há pouco tempo. Eu acompanhando o Sincero a partir do ano de 2009 para cá. Mas ele trata também de assuntos de matriz, vamos dizer assim, espiritual também. Não é só a questão de seitas, heresias, desvios doutrinários, mas também trata de assuntos de cunho espiritual, nova ordem mundial, cunhos políticos. Por que isso? Eu estou aqui na frente da pessoa mais responsável pelos Sinceros, o criador, né, que Deus colocou aqui, o criador do Sincero, doutor Pedrosa. Se vocês observarem, tanto ele como os auxiliares, né, as pessoas que trabalham junto, que colocam os artigos, aborda vários pontos do dia a dia das pessoas, que esse aí é o nosso mundo. Bom, irmãos, eu vou colocar só um exemplo que eu vi aí na internet. Por sinal, foi até colocado, esse exemplo foi uma entrevista que eu observei do pastor Marco Feliciano, onde ele fala um caso muito conhecido aí na internet de uma criança, essa criança menor de idade, talvez eu não sei a idade, mas uma criança, né, na faixa infantil ainda, ele foi adotado por duas lésbicas. Vejam só, olha o nome do programa hoje, quem decide por você? Então, na intimidade daquela junção, né, que não é uma junção familiar, preste bem atenção, porque não está dentro dos parâmetros familiares, isso não é família, é bom que fique claro o que é a família. A família é composta por duas pessoas de sexo oposto, que tem como característica principal o quê? A sua reprodução, quer dizer, caráter reprodutivo, e também funções sexuais bem definidas. Isso aí é que compõe família. Família é isso. Por isso tem a proteção do Estado, porque a família, ela é a base, ela compõe a sociedade. Bom, então, essa criança na intimidade daquele lar, né, elas tomavam banho com essa criança. Essa criança é um menino. O menino chamava-se Tommy, se eu não me engano, Tommy. E como a criança, ela começou a observar que o sexo das duas pessoas que tomavam conta dele, né, pai e mãe, que na verdade são duas mulheres, são duas pessoas do sexo feminino, ele observou que era diferente nele, porque ele era uma criança do sexo masculino. E o que ele fez? Ele simplesmente se castrou. A criança pegou uma faca e cortou seus órgãos genitais. Bom, após ele ter feito essa prática, ele foi tratado, né? Ele se mutilou e também chamaram psicólogos e perguntaram por que ele fez tal coisa. E ele diz, olha, o papai e a mamãe não tem, por que eu vou ter? Então, meus amados irmãos, essa criança, e continuando a história, essas duas pessoas que tomam de conta dessa criança ainda ganharam na justiça o direito de injetar hormônios nessa pobre criança para atrasar a sua puberdade, para mexer, fazer um desbalanceamento interno hormonal, para que essa criança venha no futuro decidir o que é que ela vai ser. E já, desde agora, já se mudaram o nome da criança, não é mais Tommy.
A criança agora chama-se Tami, com A, Tami. Então, irmãos, a pergunta é, quem decide por você? Agora eu vou fazer, meus amados irmãos, nossos caríssimos ouvintes, refletir um pouco. Essa criança, por acaso, decidiu alguma coisa? Vejam só, para ver a decisão, você sabia, nós sabemos através dos dados de estudos, que o cérebro humano só amadurece completamente. Pai, é bom ter pessoas aqui da área, como o doutor Pedrosa e a minha amada esposa que está aqui, a doutora Denise. Se eu estiver errado, me corrijam. O cérebro humano só amadurece completamente aos 25 anos de idade. Seria a maturidade cerebral total. Ou seja, antes dos 25 anos de idade, o seu cérebro não está 100% maduro. Vamos dizer assim. Ela não passou pela fase de maturação. Ou seja, não está plenamente desenvolvido. E logo na primeira infância, a criança, o que faz a diferenciação sexual da criança? Pelo que eu estudei, apesar de eu ter feito um curso de engenharia, mas também fiz a parte pedagógica, eu fiquei licenciado em física, matemática e química, então nós tivemos as matérias pedagógicas, mas nas áreas de psicologia foi ensinado isso, eu me lembro. Os professores ensinaram aquelas disciplinas que a criança faz uma diferenciação sexual através dos pais. Ou seja, quando ele é um menino, ele se identifica com o grupo masculino porque ele tem a figura paterna, ou pai, ou alguém que fique no lugar do pai, mas alguém do sexo masculino, para que ele se identifique, que ele, eu faço parte do grupo masculino. Se for menina, a mesma coisa, ela faz a diferenciação sexual através do quê? Da figura materna. Ou alguém que ocupe o lugar da figura materna. Geralmente, realmente, até os dias de hoje, quem ocupa mesmo essa figura é a mãe. E aí ela se identifica com o grupo feminino. E observe o seguinte, aí aparecem as duas, que eles chamam os dois complexos, complexo de Édipo e complexo de Electra. Porque nesse primeiro momento, se for menino, como o menino, ele tem como base o pai, então, e o pai gosta da mãe, então ele vai, através do complexo de Édipo, ele vai começar a gostar da mãe, a se vestir com roupas do pai, porque ele está se identificando com o grupo do masculino. Se for menina, é o complexo de Elétrica, a ela o que ela anda com o quê? Com o sapato da mãe. Acontece muito aqui com as minhas filhinhas, eu vejo aqui, anda com o sapatinho da mãe, quer passar o quê? Um batom na boca, se identificando com o grupo feminino. E ela começa assim, vamos dizer assim, ela se manifesta, assim, ela tem uma atração maior pelo pai. Não do ponto de vista sexual, físico, mas uma atração de grupo. Ela está se identificando com o grupo. Agora, isso que aconteceu com essa pobre criança, isso aí já era previsto. Uma criança criada por duas pessoas do mesmo sexo, como é que ele vai fazer a sua diferenciação sexual? Como é que ele vai fazer? A que grupo ele pertence? Ele não tem referência ao que aconteceu. A criança está sendo criada por duas lésbicas, ele viu que a anatomia do órgão genital dele é diferente do pai e da mãe dele, né, daquelas duas pessoas, então, e ele queria se identificar com aquelas pessoas, porque ele ama aquelas pessoas. Recebe cuidado e tratamento. Então, o que ele fez? Ele se castrou. Aí eu pergunto, quem decidiu por essa criança? Foi essa criança que decidiu isso aí? Vejam só, a crueldade que se faz, isso aí é uma maldade, isso aí é uma violência contra as crianças no nosso país. Contra as crianças, o que eles estão querendo é uma violência extrema, porque não deu, eu tenho certeza, a uma criança, um cérebro totalmente imaturo, não teve ainda o menor, vamos dizer assim, referencial, potencial de escolher alguma coisa. Ele tem um responsável que tem que escolher por ele. Não tem essa capacidade. A mente ainda não foi totalmente trabalhada, não deu tempo. E aí vem esses malucos querer fazer uma loucura dessa. Olha aí, o resultado é esse aí. Nós temos que nos levantar contra isso. Eu tenho levantado, eu tenho falado, a quem eu conheço, a população tem que se levantar contra isso. As crianças estão sendo violentadas no seu físico, nas suas emoções,
e também no seu espírito. E a questão espiritual? Agora vamos para algo muito mais pesado. E a questão espiritual. Como uma criança, a mesma coisa que a Bíblia diz, que nós devemos criar nossas crianças na lei do Senhor, né? Ensina teu filho o caminho por onde ele deve andar, mesmo depois que ele fique velho, ele não vai se desviar. E encucarás nessa observado, meus irmãos, os livros dos meus filhos. Eu quero que vocês vejam, parece que é uma coisa terrível. As histórias, os textos, quer dizer, eu posso até trazer aqui, posso até falar aqui com o Dr. Pedrosa para abrir um dia, um estudo nesse sentido. Examinar, tem uma historinha, uma carta do Lobão para o Lobinho, quer dizer, incentivando a criança a ser má. Eu tenho aqui, no livro aqui da minha filha aqui, do 3º ano, do ensino fundamental, do 4º ano do ensino fundamental. Que coisa triste, olha aí. Quer dizer, não se bota mais imagens, é a cultura da morte mesmo, gnóstica, não se coloca mais, não se fala, cadê as cartilhas antigas? Não se fala mais do que é belo, do que é construtivo, né? Você vai ser uma boa criança, você vai ter um bom parâmetro. Se eu ler aqui o texto, vocês vão pensar que foi um texto feito mesmo, um filme de terror. Eu tenho aqui o livro aqui, e é um texto infantil. Olha aí. Aí eu pergunto, quem decide por essas crianças? Quem protege essas crianças? Isso aí vem de cima para baixo, vem do governo federal. Isso é orientação do MEC, Ministério da Agricultura. Vem de cima para baixo. Inclusive, ele está incentivando as editoras a trabalhar esse tipo de assunto, até destruir a visão que se tem da família, que eles chamam, né, a heteronormatividade, a desconstrução, eu não digo nem desconstrução, a destruição. Pronto, a palavra é essa. Não é que desconstruir, é destruir mesmo. Uma palavra muito macia, desconstruir, não. É destruir. Destruição da família, destruição do que é normal, destruição. Quer dizer, eles não querem mais que a família tenha só um pai e uma mãe. Tem que ser uma família agora com um pai e uma mãe, uma mãe e uma mãe. Quer dizer, destruindo as coisas. Então, meus irmãos, a coisa está muito séria. É um tema muito discutido, apesar de não estarmos assim à altura, né, de poder debater, mas nós temos muita informação. Outra coisa que está ocorrendo nas escolas hoje não é mais doutrinação das crianças, é imposição mesmo, goela abaixo de toda essa porcalhada que eles estão elaborando aí. Ó. Nossos filhos são vítimas disso, ó, dentro do colégio. Não é só na escola pública, escola privada também. Tem que estar sob a jurisdição do MEC. Eu vou passar aqui a palavra aqui ao Dr. Pedrosa, para ele dar prosseguimento, mas eu posso trazer aqui, se o senhor me permitir, eu leio aqui o texto. E, concluindo, e outra coisa, você tem a atribuição de educar seus filhos em casa, viu? Agora, quem faz isso, então vem Conselho Tutelar, vem Ministério Público, vocês estão atrapalhando. Aí nós levamos as nossas crianças para a escola e elas ficam expostas a esse tipo de, vamos dizer assim, de ensinamento. Muito obrigado aí pela atenção. Doutor Pedrosa, a palavra está com o senhor. Obrigado. Meus irmãos, estão dando para ver como o assunto é muito importante. Nós, como cristãos, entendemos como a palavra de Deus nos ensina que nós somos corpo físico, somos alma e espírito. Não é? Então, nós entendemos isso. Aí a pergunta agora, a diferença, como é que a ciência entende isso? Se a ciência é só cérebro, coração, pulmão, rim, fígado, coração, como é que fica isso? É só os neurônios ali, a quantidade de catecolaminas, de mediadores, de serotonina, que fica entre esses neurônios fazendo essas descargas, né? Ou ela pode ser estimulatória ou inibitória, liberando mais neurotransmissores ou bloqueando a eliminação desses neurotransmissores. E daí você trata, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, aumentando o remédio que faz aumentar a quantidade de serotonina.
de dopamina. Então, como é que fica? Tudo é explicado pela física ou tem a interferência espiritual? A ciência está mudando, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou mostrar um artigo aqui para vocês, recente, da revista Galileu. Eu compro revista de todos os tipos para eu ler, para saber as ideias não somente as que são a meu favor ou as que são contrárias, né? Para a gente saber discutir, porque é assim que nós vamos aprendendo. E eu vou mostrar para vocês aqui de uma revista que eu até recomendo os irmãos comprarem. Está na banca de jornal aí, a Galileu. E vem alguns artigos bons, algumas coisas nós temos que filtrar, né? Que essa é uma revista mais do lado científico. E me surpreendeu com esse artigo. Você não decide. A ciência está mostrando agora que você não decide. Nós estamos discutindo aqui um montão de coisas. Quem é que decide se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou comprar um carro ou não, se eu vou comprar uma moto, ou se eu vou estudar medicina, engenharia, ou professor? E agora a ciência está dizendo que a gente não decide nada. Como é que fica isso, meu irmão? A ciência está dizendo, você não decide. Então, vamos pegar agora pelo lado espiritual, que inclusive não é mencionado ou tratado aqui, que a gente vai entender. Porque eles fizeram, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui que eu preparei e mostrei aqui, um cérebro para os irmãos verem. Deixa eu ver, não é isso aqui, está aqui. Não sei. Eu tenho imagens melhores, né? Mas essa aqui não é muito boa não, mas acho que dá para mostrar assim, um cérebro bem simples. Deixa eu compartilhar aqui só uma imagem com vocês. Hoje nós só estamos introduzindo esse assunto, que eu pretendo nos aprofundarmos mais nesse assunto. Vocês estão vendo aqui, já está aparecendo a tela, é um desenho meio grosseiro do cérebro, né? Já está dando para os irmãos verem aí? Está dando para ver o cérebro aí? Isso. Então, vou mostrar aqui uma parte disso aqui. Então, aqui nós vamos mostrar uma anatomia muito grosseira, né? Aqui o cérebro, essa parte superior, e aqui embaixo o cerebelo. O cerebelo está mais ligado aos movimentos do corpo. Não vamos entrar em detalhes, tá? O cérebro tem a substância cinzenta, né? e a substância branca. Nós vamos falar aqui um pouquinho dessa parte cortical do cérebro, que ele tem o cérebro direito e esquerdo, e eles funcionam diferentemente. Eles não têm a mesma função para o lado direito e a mesma função para o lado esquerdo. Dá a impressão que o cérebro esquerdo faz as mesmas coisas do cérebro direito. Essa é a primeira coisa que os irmãos devem entender. Eles agem diferentemente. Né? Eles têm o cérebro esquerdo, apesar de ser um cérebro só, mas comporta como dois cérebros. Que ele tem as atividades do cérebro direito que são diferentes do cérebro esquerdo. Então, o cérebro direito e o cérebro esquerdo, eles são unidos bem na parte central deles. Aqui nós estamos vendo um cérebro cortado assim ao meio, né? Vamos dizer que esse seria o cérebro da direita. O cérebro da esquerda, ele foi arrancado aqui em minha direção. Então, aqui, o meio que conecta o cérebro direito com o esquerdo é chamado isso aqui, esse corpo caloso. Esse corpo caloso ele é formado de fibras nervosas, como se fossem fios elétricos, que transmitem informações de um cérebro para o outro. Tá? Então, o cérebro direito entra em contato com o cérebro esquerdo, esse corpo caloso. E o cientista dessa revista, ele faz uma experiência que não é
muito complicada, mas uma experiência até simples. Ele corta o corpo caloso e separa os dois cérebros em animais, o cérebro esquerdo e o direito. Como é que eles interpretam isso? Então nós vamos ver que o cérebro direito, ele é o mais importante do nosso corpo. Ele é o mais importante. Vamos dizer, a maior parte do nosso raciocínio, a parte da visão, da interpretação das coisas, da fala, de tudo isso está mais no cérebro direito. E o cérebro esquerdo ele tem outras atividades menores. A parte motora, que controla aqui também do cérebro, assim como o cerebelo tem a parte motora, o cérebro tem o controle motor, a parte da consciência dos movimentos, você quer mexer o braço, a perna, né? Então, o cérebro existe cada parte específica para determinadas coisas. Então, aqui nós vemos o corpo caloso, esse amarelo aqui, ó, que é a forma de união entre um cérebro direito e o esquerdo. Aqui eu vou mostrar as amígdalas. Por exemplo, nesse local aqui estão relacionadas as emoções. No lobo temporal, nessa parte aqui, ó, estão relacionadas mais as convulsões. Tem pacientes que têm crises convulsivas que não respondem a tratamento clínico com anticonvulsivante, que você tem que fazer uma cirurgia e retirar o lobo temporal, uma lobectomia. Eu estou falando assim de uma forma bem grosseira, não estou entrando em detalhes. Para os irmãos saberem que nós temos áreas. O cérebro direito, ele coordena a parte motora do nosso corpo esquerdo. E o cérebro esquerdo coordena a nossa parte motora do lado direito. Porque quando chega no tronco cerebral, essas fibras, elas cruzam aqui de um lado para o outro e chama-se decussação das pirâmides. Então, o cérebro direito coordena o esquerdo o direito. Então, isso eu falei aqui uma coisa assim, bem elementar para os irmãos, para vocês saberem que tem áreas específicas para determinadas coisas. Por exemplo, essa área aqui, o calcarínea, essa área aqui, ela está lá na parte mais posterior do cérebro, e vem um nervo que vai para o nervo óptico, passa aqui por baixo, é a área da visão, que controla a nossa visão. Ela está bem aqui atrás, ó. Às vezes a pessoa fica cega, o olho anatomicamente está normal, mas tem um tumor cerebral, ou um AVC, uma isquemia aqui nessa região aqui, que não tem nada a ver lá com o olho diretamente, e a pessoa fica cega. Então, isso daqui é para mostrar que nosso cérebro tem funções específicas. E onde está a nossa córtex cerebral é esse daqui, a parte mais superficial do cérebro. É onde que estão os corpos dos neurônios, é onde que tem a maior parte de raciocínio, a parte mais sensível do nosso corpo. E a parte mais para baixo vem os axônios, que são as extensões dos neurônios. Não é? Então, não vou me distender muito nisso aqui, que não é a intenção agora. Mas para mostrar o que esse cientista fez aqui, ele separou, cortou aqui esse corpo caloso do cérebro direito e do esquerdo. Aí vamos ver, e o que acontece agora? Você tem dois cérebros na realidade, são atividades diferentes. E como acontece quando eles não se comunicam, não trocam informações entre si? Então nós vamos ver agora um pouquinho, eu vou mostrar para os irmãos, depois nós vamos chegar onde nós queremos mostrar um pouco mais desse assunto, né? Nós não vamos encerrar esse assunto hoje, não tem como nós esgotarmos esse assunto hoje, né? Então nós vamos... só estou dando introdução para deixar os irmãos curiosos e estudando sobre isso. Então, o título da matéria aqui diz: você não está no comando. Como todos nós falamos aqui, nós achamos que nós decidimos, mas a ciência mostrou aqui que nós não decidimos. E como é que fica a coisa agora? Não é? Quem é que decide? Por isso da pergunta.
Mas é interessante, o irmão vão ver e nós vamos, com os irmãos, cada um vai dar a sua opinião e nós vamos chegar no momento para ver, nós que temos o conhecimento espiritual que não é tratado aqui na revista, para nós falarmos um pouco. Então, diz aqui na introdução, novas pesquisas tentam provar que o livre-arbítrio não existe. As decisões seriam tomadas automaticamente pelo nosso cérebro e não teríamos controle sobre isso. Entenda o que diz a neurociência sobre o seu poder de decidir sobre a sua própria vida. Negócio complicado. Quem é que toma as decisões se você vai casar ou não, se você vai morar no Brasil, no exterior, se você vai ser médico, engenheiro, advogado, ou pedreiro, ou carpinteiro, ou qualquer outra profissão, professor? E como é que fica isso? Mas a ciência está dizendo que não é você que decide. Não é? Então vamos agora mostrar alguma coisa. Eu vou só citar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Aquilo que eu falei do hemisfério direito e esquerdo. Depois de 60 anos de estudo, a principal tese de Gazzaniga é o que o lado esquerdo do nosso cérebro é um grande contador de história. O lado esquerdo é um grande contador de história. E o lado direito é o mais importante. Ele chama aqui de contador de história, o lado esquerdo. E ele significa a nossa experiência, memórias e fragmentos de informações, inclusive as nossas decisões. Mas não seria responsável pelo ato de decidir propriamente. Você tem as nossas informações arquivadas no lobo esquerdo, mas ele não decide. Onde tem área de memória, né? Mas não seria responsável por decidir propriamente. Essa função de decidir ficaria com o hemisfério direito. Aí que é o hemisfério mais importante. Ele controla o lado esquerdo, mas quando uma pessoa tem uma hemorragia, um tumor, uma lesão, um infarto, no cérebro direito é muito mais grave, porque a pessoa perde muito mais dos sentidos dela. Ao passo que você tendo uma lesão, um tumor, um acidente, uma isquemia no hemisfério esquerdo, o grau de interferência na sua vida é muito menor. Eu estou explicando isso de uma forma bem grosseira, não vai entrar em detalhes disso, porque seria, aí vai fugir até o nosso objetivo, que não é dar uma aula de medicina, mas para os irmãos entenderem como a natureza é diferente. Então, o hemisfério, nós temos, o nosso cérebro não é um só. O direito e o esquerdo, eles funcionam, eles parecem redondinhos, os dois, mas eles têm funções diferentes. O cérebro direito não repete todas as coisas que o esquerdo faz, né? Um não é cópia do outro. E eles agem trocando essas informações no corpo caloso, as fibras de um hemisfério passam para o outro. Então, no hemisfério direito, onde estão gravadas as informações genéticas e as vivências anteriores. Foi o que os irmãos mencionaram aqui. Olha, muita parte da sua ciência, da sua inteligência, do seu comportamento, vem de uma parte genética que você herdou e de uma parte que você vai adquirir no seu meio social, não é? E ali que o cérebro pegaria o atalho para fazer a escolha, baseado em padrões existentes. No padrão genético, por exemplo, se você é uma raça africana, você tem determinadas características africanas para ser, por exemplo, é muito mais comum uma doença hipertensiva num africano do que numa pessoa clara. Por exemplo, diabetes é mais comum nas pessoas brancas do que nas pessoas negras. Então, tem características genéticas de raças que nos tornam diferentes uns dos outros. Então, esse propósito aqui desse estudo, ele é muito interessante por isso. Então, ele vai mostrar que cada ser humano, ele se comporta de um jeito. Nós, aparentemente, somos todos iguais, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas,
né, uma cabeça. Então, mas por dentro desse sistema tem toda influência muito bem diferenciada. Vamos, daqui a pouquinho eu vou falar para os irmãos onde nós queremos chegar, não é? O lado esquerdo do nosso cérebro seria um grande contador de história, cria justificativa para tudo. Por exemplo, do término de um namoro à conquista de um emprego. Então, aquele que está sempre justificando, isso deu errado por isso, não aconteceu assim por isso. É por isso que o autor aqui chama o lado esquerdo do cérebro como um contador de histórias. E o cérebro direito é aquele que está mais agindo no dia a dia com as nossas informações de visão, audição, de movimentos e decisão, mais no cérebro direito. Tá? E então ele diz aqui, isso é o que criaria em nós a ilusão de que temos domínio sobre as nossas escolhas. O cérebro esquerdo cria a ilusão de que você decide, mas quem decide é o cérebro direito. Entendeu como ele coloca a coisa, né, nesse sentido? Então, ele conseguiu demonstrar isso fazendo um experimento em 1962, que revolucionou os estudos neurocientíficos. Isso já é um estudo que é feito muitos anos já, em vários animais, separando as atividades cerebrais, que isso não é novidade na medicina, isso a gente já sabe disso há muito tempo. E aqui ele cita que ele também fez esse material, né? Então, o hemisfério direito é responsável pelos sentidos, como a visão, a audição. E o esquerdo, onde a linguagem está centralizada, a área da palavra falada, né? Então, são áreas diferentes que você tem no cérebro. O cérebro esquerdo não é uma cópia do direito, como a pessoa imagina. Olha, o cérebro esquerdo, todos os dois são iguaizinhos, só que um controla o lado direito, outro controla o lado esquerdo. Não é isso, não. Eles são do mesmo tamanho, as mesmas... anatomicamente, você vê a mesma estrutura, mas o funcionamento, as áreas são totalmente diferentes. Então, nós vamos ver aqui, quando o cérebro esquerdo era estimulado, o paciente conseguia falar o que via. Quando era estimulado o direito, dizia não ver nada, apesar do cérebro estar registrando a imagem, e o pesquisador comprovou por scanner. Então, estava demonstrado que o lado esquerdo é que traz a nossa consciência, e a gente percebe. Então, de tudo que está acontecendo, o lado direito, ele toma ciência da visão, da audição, dos nossos sentidos, dos movimentos do nosso corpo, mas o que nos traz a consciência é o lado esquerdo. Quer dizer, ele que, vamos dizer assim, teoricamente, estaria fingindo que nós estaríamos decidindo, mas seria o cérebro esquerdo. Tá? Então, eu estou falando por alto, isso é para a gente discutir mais adiante. Hoje é só uma introdução a esse assunto, e depois eu vou dizer onde a gente quer chegar com esse estudo. O piloto automático, quer dizer, então se ele decide tudo por nós, é um piloto automático que liga ali e a gente só vai caminhando na vida, né? Quando você nasce, o seu cérebro, como um hardware, aquela máquina, as peças do computador, né, a parte pesada do computador, hardware, vem com uma programação genética que foi assinalada por gerações anteriores. Aí vem como instinto, reações como sobrevivência, medo, estão instalados ali de fábrica. Todos nós, seres humanos, temos medo, todos nós temos instinto, iguais aos animais, então isso é uma coisa que veio para todo mundo. Vamos dizer, um software básico que veio lá no nosso cérebro com a nossa genética, dependendo de raça, sexo, cor, e do ambiente que a pessoa é criada, tem variações, né? Mas normalmente são essas coisas básicas, o instinto. Se você não tiver medo, você morre, não é? Igual a criança, por exemplo, ela não tem noção de altura. Ela chega lá do 10º andar, ela vai se jogar da janela, para ela a impressão que ela está pulando de 10 centímetros. Não é? Porque os neurônios dela não têm aquela maturação, né, para saber discernir isso.
Então ele vem com um código genético ali. Eu vou passar mais aqui um pouquinho. Então, o que ele diz aqui? O cérebro diz assim, por favor, me engane. Então, o cérebro esquerdo ele tem mais essa atividade de dizer, olha, você está decidindo, você que decide. Mas ele diz que não é. É o cérebro direito. E o esquerdo como se estivesse te enganando, o hemisfério cerebral esquerdo. Então, a ideia de liberdade de escolha é propagada pela primeira vez por Santo Agostinho em 354 a 430, depois de Cristo, né, em O Livre-Arbítrio, texto em que defendia que Deus criou o homem livre para fazer suas escolhas. A ele cabia eleger entre o bem e o mal, que foi o que o nosso irmão falou logo no início aqui, o Maxwell, né? Justamente essa a ideia do Santo Agostinho, que ele já tinha exposto isso. Desde então, o tema tornou-se recorrente na religião, também na filosofia, espalhando a crença de que podemos definir nosso destino. Essa ideia persiste e vem sendo investigada pelo professor de filosofia e psicologia do Charleston College, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Thomas Naderhofer. Ele conduz um estudo para identificar que noção de livre-arbítrio as pessoas têm hoje. A definição mais recorrente até agora é dada a cerca de 70% dos 2.000 entrevistados. Qual a conclusão que chegaram dos 2.000 entrevistados? É que o livre-arbítrio é a nossa capacidade de fazer escolhas diferentes. Mesmo que tudo que antecedesse as nossas decisões, por exemplo, o passado, a genética, as crenças, fossem exatamente iguais. Então, para você decidir, se todos nós tivéssemos a mesma religião, o mesmo pai, a mesma mãe, criado no mesmo país, no mesmo lugar, na mesma raça, na mesma genética, a mesma alimentação, a mesma cultura, mesmo assim, nós teríamos capacidade e decisões diferentes, mas elas já seriam muito mais semelhantes. Né? Isso que ele está querendo dizer aqui. Então, mesmo que antecedesse tudo isso, fosse exatamente iguais à nossa decisão. Ou seja, o oposto do que a neurociência vem esforçando em provar. A neurociência vem tentando provar o contrário, né? Ainda que o cientista conclua por certo que não temos livre-arbítrio, acreditar nele ainda pode ser uma ilusão positiva, afirma Naderhofer. Para encerrar, que nós já estamos um pouco atrasados aqui, passar para o Maxwell, o colapso social. Vamos falar aqui, ainda que a neurociência consiga provar que o livre-arbítrio não passa de uma ilusão, ela poderia ser necessária, pois, em tese, faria as pessoas melhores. Por quê? Porque nós temos que conhecer muitas coisas para fazer as decisões melhores, né? Uma criança, ela não tem capacidade para decidir muita coisa, porque ela conhece poucas coisas. Então, por isso, quanto mais conhecimento nós temos, melhor capacidade nós vamos ter para decidir as coisas. Então, aqui ele diz o seguinte aqui, ó, o fim da crença na liberdade da escolha, ou seja, diz que nós falamos o livre-arbítrio, a ciência tentando provar que nós não temos livre-arbítrio, que o cérebro decide por nós, que alguém decide por nós, ele diz aqui, o fim da crença da liberdade de escolha poderia afetar a maneira como as pessoas agem em suas vidas, mas também tem um profundo impacto na sociedade e nas leis. Quando se assume que as escolhas são guiadas pela genética e experiências pessoais, como definir, por exemplo, a pena de um criminoso. O cara, eu matei, mas não foi eu que decidi. Veio alguém aqui no meu cérebro e disse, ó, mata. Aí eu fui lá e matei a pessoa. Como é que eu posso ser responsabilizado por isso? Eu não queria matar, mas o meu cérebro foi lá e disse que eu tinha que matar a pessoa. Escutem só, irmão, estou lendo, isso é uma revista
científica, né? Eu vou pular isso aqui para a gente encerrar logo. Quer ver? Só mais um pouquinho aqui, ó. A forma mais relativa de culpabilizar as pessoas, já que a ciência vem mostrando que elas não estão no comando do que fazem. Está dizendo, alguém decide por você, o seu cérebro, não é você que manda, toma as decisões, é o seu cérebro que decide por você. Então a ciência está tentando mostrar isso. Isso nos levaria não apenas a puni-las, mas a ajudá-las. Então ele levanta aqui a tese de que, por exemplo, no caso de um criminoso, nós teríamos que estar mais condições de ajudar essa pessoa do que puni-la. Não é? Seria esse sentido. Então a ideia encontra seus poréns, mas não deixa de levantar uma reflexão sobre como a sociedade atua e responsabiliza o indivíduo por seus atos. Tá? Impor uma punição a alguém sem que essa pessoa tenha a capacidade de se arrepender, de refletir sobre suas atitudes, porque crê que elas foram pré-determinadas por fatores fora do seu controle, pode não ter uma valia. Imagina se todo mundo... Agora você já vê como que eles estão fazendo isso? Uma pessoa comete um crime, cometeu o crime. Ah, mas eu não queria cometer. Por que você matou, estuprou, roubou ou fez... Ah, porque eu estava sob o efeito do álcool. Então, eu não é criminoso. O cara enche a cara de droga, vai lá, dirige em alta velocidade, mata, atropela várias pessoas. Não, ele não é culpado, tadinho. Ele não queria fazer isso. Mas, meu irmão, se você vai beber álcool, você sabe que você vai perder o seu controle, a responsabilidade é sua. Ninguém não sabe que você bebeu álcool, você vai ficar vivo e você vai atropelar e vai matar alguém. Ô, Fábio, deixa eu desligar seu microfone aqui que está dando um retorno. Sim. Deixa eu desligar. Sim. Então, o que ele está falando aqui, que a ciência está tentando provar, é que o cara não é responsável. Alguém decide por nós o que vão fazer, o que acontece. Alguém decide por nós. Nós não somos responsáveis por isso que nós fazemos. Então, a ciência está mostrando que alguém decide por nós. Nós vamos chegar lá. Então, o cara poderia dizer assim, por outro lado, se a partir de hoje qualquer um pudesse matar ou roubar com base no argumento simplista de que meu cérebro me mandou fazer isso, não, eu assaltei aquele banco lá porque meu cérebro mandou fazer isso. Ah, eu roubei aquela pessoa porque o meu cérebro mandou fazer isso. Eu não tenho culpa disso. Você imagina a confusão que a ciência está querendo criar aqui. Embora nossa consciência não esteja no comando como pensávamos, nosso cérebro automático é capaz de aprender regras sociais. Claro, ó, se você está todo mundo andando aqui pela direita, eu vou com o meu carro aqui pela direita. O que vem em sentido contrário vem para a esquerda. Isso é uma regra de vida, de dirigir. Então isso tudo se aprende, o cérebro se absorve isso. A criancinha pequena não sabe, mas com o tempo, com o aprendizado, você vai destrando o seu fato. Então, fato, a ciência se esforça para mostrar que estamos menos no comando do que poderíamos supor. Agora, encerrando, eu vou deixar uma pergunta para nós discutirmos para diante. A ciência não fala isso aqui. Ela só está trazendo o assunto no campo físico. Mas nós que conhecemos bem a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos físico, alma, né, e mente. Mente, corpo e espírito. E a palavra de Deus diz assim, sobretudo que se deve guardar. Sobretudo, ele não fala guarde o braço, guarde o pé, a mão, a boca, o nariz, a orelha, o nariz, o ouvido. Ele diz, sobretudo, o que se deve guardar. Guarde a mente e o coração. Por que a mente? A mente é onde vem, vamos falar agora na área que a revista não trata, que é o nosso assunto aqui, que a gente vai discutir no próximo estudo,
é a área espiritual. Então, na nossa mente, entra o Espírito Santo ou um espírito imundo e vai decidir com os nossos neurônios. Isso encontra, assim, você até assustava. Pois é, então, nesse sentido aqui que a revista não trata, então nós podemos concordar com a ciência, dizendo quem decide as nossas coisas não é o nosso corpo físico. Ele está falando de físico, mas ele não fala claramente isso. E nós sabemos, por exemplo, entra um espírito de pombagira numa pessoa. É um espírito que o perfil dele espiritual, se você traça isso, é um espírito de prostituição. É um espírito de prostituição. Entra um espírito de vício, por exemplo, esse espírito chamado Zé Pilintra. Ele tem um perfil espiritual. Você vai ver lá nos terreiros como ele se manifesta, como ele se veste. E tem várias formas. Então ele vai fazer com que a pessoa beba álcool, fume maconha, cheire cocaína, drogas. Então, esse é um espírito. Tanto é quando a pessoa vai lá no terreiro, que ele vai se manifestar, a pessoa que incorpora esse espírito bebe cerveja, bebe álcool, uísque, ou não sei o quê, fuma charuto, aquilo tudo para incorporar aquele espírito nele. Quando aquele espírito incorpora nessa pessoa, eu vi uma pessoa falar que teve uma pessoa que tomava uma grade de cerveja, quando o demônio estava incorporado nela, era um espírito. Aí que nós vamos discutir o negócio da ciência. Porque todo homossexual, porque todo pai de santo é homossexual, é porque é um espírito que entra dentro dele, manipula os neurônios dele e faz ele se comportar assim. Então, na realidade, quem é que está decidindo se o cara vai ser homossexual ou não? Não é ele, mas é o espírito que está dentro dele. Agora vem, como nós falamos aqui hoje, quem é que decide as nossas coisas? Nós oramos a Deus e pedimos para o Espírito Santo agir sobre nós. Então, as nossas decisões, nós como cristãos, são feitas pelo Espírito Santo. Aí que são as decisões boas. Então, a ciência, nesse ponto, ela está certa. Só que ela ainda não reconhece que quem toma essas decisões é o Espírito que está dentro de nós. E, no nosso caso, o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós e não vem das obras para que ninguém se vanglorie, é dom de Deus? Então, nesse sentido da ciência, é o que falta ela aceitar, que essas decisões são dadas pela mente. Então, um pecado que você traz ele na mente é na parte espiritual. E quando ele vai para o coração, é a parte física. A pessoa, antes de matar uma pessoa, ele já pensa antes. Está lá no pensamento. Está ali com um pensamento mal na cabeça. Aí depois esse pensamento mal, e concretizado, ou seja, ele foi para o coração. Aí o coração dele determina fazer aquela coisa má. Agora, se nós temos na nossa cabeça o Espírito Santo agindo, pensando em coisas boas, essa coisa que está aqui, vamos dizer assim, virtual aqui no nosso cérebro, ela vai se materializar numa coisa boa. Ela vem para o coração, ela vem para o físico. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo, tudo que nós estamos pensando. Então, por isso, nós sempre temos que estar pensando nas coisas que são lá do alto, como a palavra de Deus diz. As coisas que são lá de cima, de Deus. Porque a possibilidade de nós fazermos coisas boas vão ser boas. Elas vão se tornar, as coisas boas que estão aqui na mente, na teoria, vamos dizer, elas vão se tornar práticas quando descerem para o coração. Aí elas vão se tornar. Então, esse é o problema que eu fiquei muito contente com essa reportagem. Eles estão reconhecendo que o ser humano não decide as coisas. Eles estão decidindo que você diz, eu decido. Então, por isso, nós temos que explicar para eles agora. Que são os espíritos que estão dentro de nós que decidem. Se você tiver um espírito de Bafomete, desse bode andrógeno dentro de você, ele vai decidir que você vai ser homossexual.
E você é o mesmo físico, o mesmo corpo, o mesmo cérebro, o mesmo rim, o mesmo coração, a mesma próstata, o mesmo pulmão, tudo igual. Mas aquele espírito dentro de você, ele vai decidir por você, para você ter um corpo daquele jeito. Por isso que nós desafiamos, que eu falo aqui, explica a medicina, o cientista do mundo, por que todo pai de santo é homossexual. Porque ele tem um espírito que manda dentro dele. O dia, por exemplo, eu citei o exemplo, meu pai era um alcoólatra. O dia que ele se libertou, aceitou a Jesus, aquele espírito de Zé Pilintra, aquele demônio de bebida, de cachaça, saiu de dentro dele, ele nunca mais bebeu. Quem passou a dar ordem na vida do meu pai? O Espírito Santo. Vocês entenderam que a ciência ainda está difícil de entender, mas já progrediram. Quem decide, obviamente, os nossos neurônios estão ali para obedecer. Mas tem uma alma, tem um espírito que direciona tudo isso, irmão. Entendeu? Aquele espírito de salvar a vida, de ganhar vidas, é um Espírito Santo. Agora, aquele que veio para matar, roubar e destruir, é um espírito de Satanás. Um espírito de morte. O que a irmã citou aqui, a doutora Denise, um espírito de depressão. Teve uma ocasião que nós estávamos trabalhando começando uma nova igreja, né? Um grupo lá pequeno que saiu devido a todo esse satanismo de maçonaria na igreja, aí resolvemos 3 pessoas lá em casa, vamos então criar uma igreja aqui, fundamentada na palavra de Deus, e começamos a trabalhar com muito, e foi chegando muitos casos de libertação. Muitos casos Deus foi mandando lá. E chegava pessoas, você botava a mão assim em cima, irmão, dizia assim, espírito de depressão, manifeste-se agora. E caía a pessoa lá e começava a falar um montão de coisa. Então, isso eram legiões, como Jesus falou, quando ele tirou daquele endemoniado de Gadareno, os demônios que estavam dentro daquele homem, que estavam mandando ele dormir no cemitério, aquele fica louco lá no cemitério, que estava mandando aquilo tudo para ele, eram demônios que estavam dentro dele. Então, aqueles demônios pediram para entrar nos porcos e foram para as pessoas verem que aqueles demônios levaram aqueles porcos e atiraram lá no abismo, lá no mar, e morreram. Aqueles porcos. Para você ver as legiões que estavam dentro daquele homem. Quem estava mandando na vida daquele homem? Provavelmente aquele homem saiu dali, um cara liberto, foi trabalhar, foi estudar, foi ter uma vida dele normal. Então, é isso que está faltando a ciência entender agora, que a gente vai discutir nos próximos passos. Por isso a palavra de Deus pede para nós guardarmos a mente e o coração. Porque é ali que são decididas as coisas, mas é pelo Espírito que está dentro de nós. Por isso, às vezes, muitas pessoas matam e depois dizem assim, mas eu não queria matar aquela pessoa. Aí chora, 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 depois vê aquilo tudo. Irmãos, porque deu abertura a um espírito imundo, entrou na vida dele e decidiu por ele. Então nós somos responsáveis por aquilo que está dentro de nós. Nós podemos receber o Espírito Santo de Deus ou receber o espírito imundo. É isso que a ciência, espero que em breve ela vai entender. Porque nós somos uma massa física. Agora, o corpo espiritual, no nosso caso, somos os cristãos, o templo do Espírito Santo, ele que vai decidir as coisas pelas nossas vidas. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo e Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Vai ensinar isso agora para a ciência, irmão. Aí o Pedrosa sai na frente e começa a comprar briga. Vai lá ver por que o homossexual é homossexual, irmão. É porque entrou um espírito de Bafomete, de Pombagira, de Maria Padilha, espírito de prostituição. Entra naqueles neurônios lá e começa a dar ordens. Mas o dia que sai aquele espírito imundo, entra o Espírito de Deus e o Espírito Santo, é um outro inquilino. Aquele ser humano, ele se torna outra criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós estamos entrando no mais um desafio, uma novidade que nós estamos colocando aqui, irmãos, para a gente orar e trabalhar em cima disso, já sair na frente e mostrar
não só para a ciência, mas mostrar para essas pessoas, principalmente eu como médico, a doutora Denise, nós mostrarmos que quem decide por nós, cristãos, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro desse corpo físico, que tem coração, tem pulmão, tem rim e tem cérebro. Mas quem administra esses neurônios é o Espírito Santo. Agora, quem faz o meu coração bater aqui? A palavra de Deus está lá em João 14, em Atos 14, 25, 23 a 24, 25. Ele diz, olha, o apóstolo Paulo chegando em Atenas, aquilo que eu prego sempre aqui, dizendo, olha, esse Deus desconhecido que vocês seguem é o nosso Deus, é o Deus que eu sigo, no meio daquela idolatria toda. Aí ele diz, ó, esse Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas habita dentro das pessoas. E esse Deus, ele não é servido por mãos de homens. Ele nos dá a respiração, nos dá a vida e nos dá todas as coisas. Por que estou eu falando aqui tudo direitinho aqui agora, mexendo o olho, funcionando, o nariz, a boca, as mãos, os pés, o coração, o rim, pulmão, o fígado, tudo funcionando aqui. Daqui 5 minutos, um entupimento aqui na coronária, um infarto cerebral, pum, cai aqui daqui 5 minutos, a mesma parte toda física aqui está inerte, não funciona mais. O que estava funcionando há 5 minutos, porque faltou a vida. Né? Nós, como médicos, nós podemos melhorar a qualidade de vida, prolongar a vida. Mas quem dá a vida é Deus, aquele sopro divino. É isso que a ciência tem que reconhecer. Agora você vai dizer assim, não, uma pessoa que estava sobre o domínio de um espírito desse aí, assassino, um espírito desse de Lúcifer, foi lá e matou, estuprou uma criança. Você não vê quantos desses casos acontecem? O cara está lá como pai de santo, matando, estuprando uma criança. Quem é que fez aquilo? Quem tomou aquela decisão na vida daquela pessoa? Aquele espírito que estava lá dentro das pessoas. É isso que a gente prega. E quem está lá dentro do maçom, irmão? Quem está lá dentro daquele cara com espírito de religiosidade? O anticristo ou o falso profeta? Aquelas duas bestas. Que a gente está dizendo que a palavra de Deus, Satanás usa duas bestas para dominar o mundo. É um sistema religioso e um sistema de governo mundial que está aí, como está escrito lá em Daniel, em Apocalipse, Isaías, em vários locais. Então, essa matéria é muito importante nesse sentido. Então, vocês entenderam porque a ciência está comprovando que nós não decidimos nada? Quem decide é o Espírito que está dentro de nós? Vocês entenderam? Poucas pessoas entenderam isso, irmão. Eu fiquei maravilhado quando vi essa matéria. Agora, vai explicar para a ciência. Vai explicar agora que nós somos templo do Espírito Santo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, isso aqui só foi uma introdução, nós temos muito para conversar aqui. E a influência espiritual que eu falei agora que nós temos? A influência genética, a influência do meio. Não é? Então, por isso que a palavra de Deus... Irmão, só lembrando, nós só usamos 10% da nossa córtex cerebral. Nós não usamos nem 20, nem 30, nem 40, nem 50. Imagina se o homem usasse 100% da córtex cerebral. Nós usamos só 10%. São milhões de neurônios que nós temos. Mas Deus só nos permite usar poucos. Tá? Então, ali dentro. Então, nós vamos depois falar sobre isso. E por que outra coisa Deus diz assim, que cada um prestará conta de si mesmo? Ele não fez assim 100 pessoas iguais, 1000 pessoas iguais, ou 10.000 pessoas iguais. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, por isso, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E Deus sabe disso. Então, isso é para você reconhecer que você realmente é o templo do Espírito Santo. É a coisa mais preciosa que existe aqui na Terra. E que
dentro das tuas decisões, se estiver o Espírito Santo na sua vida decidindo para você, todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuirão para o seu bem. É isso que a ciência está provando. É isso que a palavra de Deus fala há 2000 anos com Jesus. Nós somos aquilo que está dentro de nós. Então, encerrando, nós sempre deixamos uma mensagem aqui. Você hoje, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, você que é o templo do Espírito Santo, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Põe todos esses espíritos imundos que estão na sua vida, te dando desejo de homossexualismo, desejo de prostituição, desejo de matar, de roubar, de beber, de vício, de drogas. Põe esses demônios todos para saírem dos seus neurônios, para saírem da sua vida. Esse espírito de religiosidade, esse espírito de Bafomete, esse espírito desses demônios todos. Você entrou com o Espírito Santo, Jesus na sua vida, eles automaticamente vão embora. Então é uma forma de você trocar de inquilino, você botar uma outra pessoa para dirigir a sua vida. É Jesus Cristo. É isso que a ciência está comprovando. Que nós não decidimos, irmãos. Fisicamente, os nossos neurônios vão lá, a capacidade, e eles estão mostrando isso. E é justamente isso que a palavra de Deus nos ensina. O que a ciência está descobrindo agora, a gente já sabe há muito tempo, os profetas, há 2.700 anos. Deus falou para Adão e Eva, o primeiro casal aqui na Terra, vou mandar alguém que vai sair do seu ventre, que vai esmagar a cabeça da serpente Satanás, que entrou dentro de vocês e fez vocês pecarem. Mas tem remédio contra ele, é Jesus Cristo. Ele não prometeu? Pois é. Então, o que a ciência agora, no ano de 2013, está publicado, mas já há alguns anos eles vêm mostrando, é que o homem, a matéria do homem, o cérebro, o coração, o pulmão, o rim, o coração, ele não decide por si só. Ele necessita de um espírito ali na alma dele para decidir. E as coisas primeiro acontecem na mente. E depois elas descem para o coração. Então, vamos manter nossas mentes sempre ocupadas com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito Santo, com as coisas boas. Não pensar em matar, em roubar, em prostituir, em pecar, em fazer nada de mal. Vamos praticar o bem, a justiça, o amor, o amor à palavra de Deus. Então aí sua vida, seu ser humano vai ser perfeito, irmão. Quantas enfermidades, irmão, não estou dizendo isso como um médico, eu tenho autoridade para falar isso, são genéticos, mas muitas doenças são espirituais, irmão. A maior parte dessa, quando você chega lá, esse povo está lá, vai buscar oração, aí não sei o que, aquele negócio todo, e está sentindo isso, aquilo. Muitos são sintomas de demônios, de depressão, de vontade de prostituir, de matar, de roubar. A hora que a pessoa saia, liberta o Espírito Santo ali, a pessoa vira uma outra coisa. É isso que a ciência está mostrando. Ó. Você não decide. Alguém está decidindo por você. E o que falta a ciência agora? Dobrar os joelhos dela diante do Senhor e reconhecer que esse é o Espírito Santo. É o Espírito bom que habita dentro de nós. Não é? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que foste comprado por um alto preço, que foi pelo sangue de Jesus? Foi o único sacrifício que Deus se tornou esse sacrifício universal. Ninguém mais precisa sacrificar cordeiro ou matar o pomba, um negócio. É só aceitar Jesus, receber Ele na sua vida hoje como seu único e suficiente Salvador. Então todo o seu cérebro terá um novo controlador dos seus neurônios, dos seus milhões de neurônios que você tem. Você pode estar com o seu corpo todo físico perfeito, mas o que está dentro de você? Quem é que decide por você? Essa é a nossa pergunta hoje.
E eu queria dizer para você, deixe o Espírito Santo decidir por você. Deixe ele entrar na sua vida. Deixe ele ser o morador, o diretor da sua vida. E isso você só pode fazer recebendo Jesus Cristo, que anula todos os pactos, todos os demônios, todos os pactos. Ele diz assim, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo, eu recebo agora o Espírito Santo na minha vida e quero ser livre de tudo isso. Eu determino em nome de Jesus que todo espírito do mundo saia da minha vida agora, pois eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então você vai ter um outro diretor dirigindo o seu corpo, a sua vida. Vai ter o Espírito Santo. Então, aí esse Espírito vai decidir por você. Obviamente, ele não vai decidir por você pela prostituição, ele não vai decidir você pela morte, pelo roubo, pelo assassinato, pelos vícios, pelas guerras. Ele vai decidir você pelo amor, pela paz, pela alegria, pela segurança, pela confiança no Senhor. Você não vai precisar andar armado, cheio de arma. Você vai dizer, o Espírito Santo vai dizer, ó, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, te guarda e te livra. Não tenha medo. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e teme. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Espírito Santo vai botar tudo isso na sua mente, no seu coração. E você vai ser, com certeza, uma pessoa muito mais feliz. Porque a própria ciência já reconheceu aquilo que a Bíblia diz há muitos anos. Não é você que decide os seus atos. É quem você escolheu para habitar dentro de você. Esperamos que o mais breve possível a ciência venha reconhecer isso que é uma realidade. Não é? Então vamos encerrar esse hangout agora. Em nome de Jesus. Não sei se o Tom Pereira aqui está com o microfone, irmão Tom. Fazendo teste aí. Está ouvindo? Isso. Então, irmão, ore por nós aí, pedindo para Deus abençoar a vida dessas pessoas, para que eles possam receber Jesus Cristo nas suas vidas e tornar o Espírito Santo habitante de seus corpos. E aí tudo vai funcionar melhor. Tudo vai funcionar na vida dessas pessoas. Mas nós temos que deixar o Espírito Santo controlar os nossos neurônios. E os nossos neurônios controlam a nossa visão, a nossa boca, a nossa mão, nosso pé, nosso intestino, nosso fígado. Controla todos os neurônios. Todos aqueles fiozinhos, aqueles nervos, saem do cérebro até o dedão do pé. Então vamos pedir, porque esses neurônios, eles precisam de um controle. E esse controle, nós somos feitos para eles serem gerenciados pelo Espírito Santo. Deus nos fez perfeito. Ele nos fez, tanto é que a única coisa que ele vem buscar aqui da terra e vai levar para o céu é você, meu irmão. Que é a imagem e semelhança de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que é a coisa mais perfeita, a maior maravilha que tem aqui na terra é você. Então se valorize, irmão. Não deixe nenhum inquilino, nenhum outro demônio, espírito de pilintra, de pilantra, não sei se espírito imundo, que é uma legião. Eu peguei uma apostila que eu perdi, irmão, daquele pastor, como é que é? O avô dele foi que introduziu o espiritismo aqui no Brasil, Bezerra de Menezes, o pastor Antônio Bezerra de Menezes. Ele fez uma apostila, irmão, emprestei para uma pessoa e nunca mais recebi. Mas eu tenho muita coisa daquilo, aquela legião de demônios, aquela hierarquia, como eles caíram, aqueles anjos caídos do céu. Você expulsa, mas você tem que chamar quem é o teu chefe aqui. Tem um chefe, aí tem os outros menores por baixo, aquela hierarquia de demônio. Você pega criança, irmão, essas balas de Cosme e Damião que eles oferecem lá, entra demônios nas crianças, depois se manifesta. Ah, qual é o seu nome? Sou Rafael. Quer dizer, não tem nenhum anjo Rafael na criança ali. É um demônio. Quem é você? Eu que estou mandando essa vida, eu que estou aqui. Aí você chega lá, por exemplo, porque esse cara bebe, fuma e cheira de noite. Quem é que está ali? O espírito de Zé Pilintra, que está mandando nele.
É isso que não pode acontecer. A ciência não tem como. Então a ciência já lança um desafio aqui para o cientista aqui da Galileu. Me prova porque todo homossexual, esse pai de santos são homossexuais. Porque eles têm um espírito de pombagira, esse espírito do Bafomete andrógeno. Entra neles, eles se tornam assim. E quando eles aceitam Jesus, entram na vida deles, eles saem dali. Eles viram normais. Então não é a ciência, eles não são hermafroditas. No mundo inteiro, se você encontrar uns 500 casos de hermafrodita, são pessoas que nasceram com a deficiência genética, um defeito genético. É muito raro. Isso no mundo inteiro, acho que catalogado tem uns 500 casos de hermafrodita. Aquilo é um defeito físico no órgão genital masculino ou feminino. Agora, isso, esse homossexualismo, é espírito que está controlando esses demônios, está dirigindo esse cérebro dessas pessoas. Entende como a gente fala aqui? É duro, às vezes pesado para as pessoas que não entendem, os pais que têm filhos homossexuais, ou as pessoas que são homossexuais. A nossa atitude aqui é de amor, é de mostrar a verdade. Agora, se a pessoa quiser continuar com aquele espírito lá dentro dele, é porque ele a consentiu. Não é? Então vamos orar, encerrando essa programação, ô Tom, pedindo que Deus abençoe esse trabalho e ajude a ciência a evoluir mais um pouquinho e descobrir quem é que controla esse corpo que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Não é? Oremos em nome de Jesus com o nosso irmão Tom Pereira. Ô, doutor Pedrosa, na verdade, eu gostaria que o senhor fizesse oração por mim, que eu fiquei afastado um tempo, eu estava no sistema religioso, e agora com a renúncia do Papa agora, Deus me despertou de uma forma assim que todos os dias eu estou buscando a Deus, estou lendo a Bíblia, pesquisando. Eu tinha abandonado, tinha lido a Bíblia, li ela todinha, mas aquele tipo de coisa é ler e compreender, né? E eu só li, agora graças a Deus está me dando um espírito de compreensão também. Ótimo. E eu gostaria que nesse exato momento o senhor orasse aqui por mim, e fazer esse pacto com Jesus Cristo agora e voltar para a igreja. Oh, glória! Isso, aí ó, a mensagem. Oremos agora em nome de Jesus. Esteja assim comigo, coração, nessa nova caminhada, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Derrame teus bens sobre minha vida, Senhor. Me guia nos teus caminhos, Senhor, para que eu nunca mais me desvie, Senhor, dos teus caminhos, Senhor Jesus. E a tua missão, Senhor, a tua palavra também agora, Senhor. Irei levar ao mundo, Senhor, esse novo projeto, esse novo trabalho, Senhor Jesus Cristo. De aquelas pessoas que eu passei perante o dia de hoje, Senhor, e não tive a oportunidade de falar da tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor use outras, Senhor, pessoas que estejam, Senhor, com esse mesmo propósito, Senhor, levar a palavra do Senhor a essas pessoas, e que dê a oportunidade de falar o que eu não consegui falar hoje a essas pessoas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que eu não quero ver, Senhor, mais nenhuma alma, Senhor, infelizmente, chegar, Senhor, ao inferno, sem ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, mas que todos os dias acontece, partem para a eternidade, sem ouvir a tua palavra, sem a oportunidade que eu tive de ouvir, Senhor, e aceitar o Senhor como meu Salvador, único e suficiente Salvador. E, Senhor, isso é o que eu quero para muitos e muitos, Senhor, que estão partindo para a eternidade sem a salvação. Nesse momento, o Senhor vai de encontro, Senhor, abra os corações, Senhor, de muitos e muitos que estão, Senhor, dormindo em espírito, que não estão nem aí para a tua palavra, Senhor, desperta, Senhor, vontade, interesse, Senhor, de buscar a tua palavra e levar, Senhor, para as pessoas que nesse momento estão precisando de ouvir a tua palavra. Tira esse espírito de riqueza, Senhor, bens materiais, teologia da prosperidade, Senhor, e sim, teologia da salvação. É isso que a humanidade precisa, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Sim, Pai eterno. Aleluia.
Glória, glória a Deus. Sim, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Sim, Senhor, aleluia. 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 Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. O microfone estava fechado aqui, mas Deus ouviu lá, irmão. Tá? Graças a Deus. Muito obrigado por tudo e pedimos que vamos encerrar esse hangout em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus.